41. Abra aí a sua Bíblia. Eu vou ler no meio da atualizada. Gênesis 41, versículo 14. Amém? Vamos ler. Então o faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho, e não há quem o interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. José respondeu: isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Agora você vai lá para o 33. Agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isto: pôr administradores sobre a terra e recolher a quinta parte dos frutos da terra, do Egito, nos 7 anos de fartura. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de Faraó, para mantimento nas cidades, e guardá-lo em armazéns. Assim, o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. Versículo 37 diz: o conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então o Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos por esse momento que aqui estamos reunidos na tua casa. Esse é o momento da tua palavra. É o momento, Senhor, em que a tua voz pode nos alcançar de forma a nos fortalecer, edificar, nos ensinar, meu Deus, e tantas outras ações operar em nossas vidas. Deus, fala conosco. Esse momento é consagrado a Ti, a voz que tem poder nesse lugar. Fala conosco, que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A palavra de hoje tem como tema: conselho é bom e é de Deus. Quem esteve aqui na quarta-feira? Aleluia. Quarta-feira nós fomos abençoados aqui com a palavra de Deus. A irmã Marlene trouxe a palavra de Deus que abençoa as nossas vidas aqui. O Senhor falou no meu coração, e eu creio que falou no coração de cada um de vocês. Depois que nós tivemos a palavra de Deus, eu fiz alguns comentários sobre o que o Senhor tinha também me abençoado. E o texto que foi usado aqui na quarta-feira foi a partir do versículo 38 de Gênesis 41. Nós lemos hoje a parte, né? Só que eu peguei também o 37. E especialmente o versículo 37, na quarta-feira, falou muito ao meu coração. Esse versículo que diz: o conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Faraó, ele era o regente do Egito.
o homem mais poderoso ali no Egito. Faraó tinha um exército debaixo do seu comando. Abaixo dele, seus oficiais que cuidavam desse exército. Então ali estava o topo da pirâmide do Egito, né? Literalmente falando, mas de uma forma de estabelecimento de poder, né? O topo da pirâmide com o faraó e os seus oficiais. E quando José ele é chamado da prisão, e eu falei aqui na quarta-feira que Deus ele é maravilhoso, você pode se admirar, né? Algo mais ou menos assim, do que Ele pode fazer por intermédio da sua vida. Às vezes as pessoas podem olhar para você e dizer: quem é você? Mas se você está debaixo do poder de Deus, se você está submisso à vontade do Senhor, Deus pode te usar de forma inimaginável, né? José, ele estava na prisão injustamente, né? Injustamente. Desde que ele foi traído pelos seus irmãos até chegar na prisão de Faraó, fica muito claro que José não tinha uma vida íntima, uma vida de proximidade com o Senhor Jesus. Tudo que era necessário, Deus ministrava a ele, Deus revelava a ele, ele revelava as pessoas. Tanto quando o Faraó disse: fiquei sabendo que você é aquele que revela sonhos, ele disse: isso não está em mim, mas está em Deus. E quando ele estava lá na prisão, teve aquele momento que ele revelou o sonho do copeiro, do padeiro, né? O copeiro voltou, o padeiro voltou para ser morto, aquela situação toda. E quando o copeiro saía da prisão, ele disse para o copeiro: lembra-te de mim quando estiveres com o Faraó. Ele só foi lembrar depois de 2 anos. E ele só lembrou depois de 2 anos porque o Faraó teve sonho das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas robustas, né? 7 espigas raquíticas, que as magras e raquíticas consumiam as robustas e gordas, né? Lembraram de José, chamaram José. De onde? Da prisão. O Faraó está te chamando. Precisava de um banho, precisava de fazer uma barba, se aprontar, se aprontou, foi para lá. Quando ele chega lá, ele revela a Faraó a resposta a respeito do sonho que ele havia informado a José. Ele diz: olha, são 7 anos de fartura, são 7 anos de fome. O sonho quer dizer a mesma coisa, tanto da vaca como das espigas. Só que José, ele não se conteve nisso. Ele já capacitado em Deus, sem Faraó pedir, a única coisa que Faraó pediu foi o quê? Me revela o que diz o sonho. Ele começa a aconselhar Faraó. E esse conselho, conforme o versículo 37 diz, agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. E de quarta para cá eu senti o desejo no coração de falar sobre esse assunto, sobre conselho. Conselho é bom e é de Deus isso, né? Não tem aquela expressão do crente, quando tem algo bom para acontecer, quando a bênção está chegando, ele diz que é de Deus, né? Não tem isso? Sim ou não? Hã? Fala, meu querido, você vai casar nesse ano, é de Deus, pastor, né? Fala, varão, Deus vai te dar um carro zero, é de Deus. Aí grita com toda a força, né? É de Deus. Existe um ditado popular que diz que se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Não é verdade? Não tem esse ditado aí? E esse ditado ele é usado quando alguém não quer ouvir conselho. É porque a pessoa não está afim de ouvir conselho.
Ela diz: ah, não, se o conselho fosse bom, né? Não se dava, vendia, que você não está nem aí para ouvir conselho. O que é o conselho? O conselho é uma opinião, é um ensino, é um aviso sobre o que deve ser feito, né? Às vezes as pessoas pedem conselhos porque quem está de fora do problema consegue enxergar melhor situações, consegue enxergar melhor soluções para aquelas pessoas, coisas melhores para elas. Bom seria que todos estivessem atentos e prontos para ouvir os conselhos que o Senhor tem para cada um de nós, né? E lá em Apocalipse, no capítulo 3, eu quero também fazer menção dessa passagem, fala sobre, é uma das cartas das igrejas, as 7 igrejas de Apocalipse, em especial aqui a igreja de Laodiceia. No capítulo 3, no versículo 14 diz: aonde da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você olhe, aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você veja, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e o colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor Jesus está aqui em Apocalipse, liberando uma palavra profética para as igrejas. E no versículo 15 ele diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Conheço as tuas obras. Igreja, nós servimos a um Jesus que tem um conhecimento íntimo da nossa vida. Ele sabe muito bem quem nós somos. Nós servimos um Jesus que não está somente em nosso redor, Ele está lá dentro de nós, conhecedor de todas as coisas. Ele é conhecedor da intenção que há em nosso coração, dos pensamentos que estão aqui na nossa mente. Ele é conhecedor dos direcionamentos que nós damos aos nossos olhos. Ele é conhecedor daquilo que nem saiu ainda da nossa boca, mas Ele já sabe. Ele é conhecedor daquilo que chegou e chegará aos nossos ouvidos. É o Senhor que sabe de todas as coisas. É o Senhor que está na igreja e habita na igreja, que sabe de todas as coisas. Ele diz: conheço as suas obras, sei quem você é, sei o que você pratica, sei o que você pensa, sei o que você espera de mim, sei tudo, né? Ele é o Senhor que está no meio, né? E eu peguei aqui Apocalipse capítulo 1, diz assim, Apocalipse capítulo 1, no versículo 13. 1,13 diz: e no meio dos candelabros, um semelhante
a um filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com um cinto de ouro. Versículo 20 diz: quanto ao mistério das 7 estrelas, que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Deus está agindo em todo lugar, com todas as pessoas. Deus está pronto para fazer tudo acontecer em favor das nossas vidas. Deus está atento à sua igreja nessa noite. Ele está atento à necessidade que há em cada coração. Ele está atento a tudo que é necessário acontecer. Ele continua atuando no meio da igreja que é dele, que é do Senhor. Jesus continua falando à sua noiva, continua anunciando palavras para abençoar a sua noiva. Você é noiva do Senhor. Jesus continua com a igreja nas suas mãos, continua falando à sua noiva. Não podemos nos fazer de surdos à voz do Senhor. Hoje nós cantamos aqui: tua voz, Senhor, né? Se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero, né? A voz do Senhor, ela traz efeito às nossas vidas. E Deus quer que nós sejamos vidas do sim, sim ou do não, não. Ele diz aqui que nem é frio nem quente. Quem delas fosse frio ou quente. A igreja de Laodiceia, ela recebia águas termais de uma cidade próxima, mas não tão próxima. Estudiosos dizem que era Hierápolis, o nome da cidade. Essas águas quentes, elas eram conduzidas por dutos até chegar a Laodiceia. Essas águas, elas tinham, por ser térmica, uma utilização também para trazer saúde às vidas. Já existia uma outra cidade chamada Colossos, que tinha águas também, mas eram águas frias, só que eram potáveis, boas para serem bebidas. E esses dutos levavam tanto a água fria quanto a água quente. Só que no caminho que essa água fazia, ela não chegava lá quente, ela chegava lá morna, né? E a outra água de Colossos que vinha, também ela não chegava uma água boa, potável para ser bebida. As águas mornas estavam em Laodiceia, e por isso o Senhor falou: tu não és frio nem quente, né? E dizem os estudiosos que quando as pessoas pegavam essa água morna e tentavam beber essa água morna, eles tinham ânsia de vômito. Tem algumas pessoas que têm uns métodos aí de emagrecimento, e um deles é beber água morna de manhã. Não sei se você já tentou beber água morna de manhã, mas é um negócio muito ruim, né? Por isso Jesus fala que quando aquela água é tomada, ela gera ânsia de vômito. Estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Eram coisas que não agradavam o Senhor que estava na igreja. Ele diz assim: porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus olhou para a igreja de Laodiceia, que estava contente com o que ela vivia. E a igreja de Laodiceia era entendida como uma igreja que acreditava ter autossuficiência. Era uma igreja que não precisava esperar muito de Deus, tinha uma autossuficiência, uma falta de confiança na sua capacidade. E Jesus não estava se agradando disso. E onde que a gente vê isso? Versículo 17 diz: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Uma coisa que nós temos que reconhecer cada vez mais: que sem Deus nada podemos. Nada podemos.
A palavra do Senhor diz: sem mim nada podeis fazer. E o Senhor estava dizendo isso para essa igreja, que afirmava que era rica, que afirmava que era uma igreja abastada, e na verdade era uma igreja totalmente carente do Senhor. E o Senhor diz: és infeliz, és miserável, és pobre, cego e nu. E por que o Senhor fala tudo isso? Né? O Senhor estava direcionando tudo isso para a vida espiritual dessa igreja, porque Ele sabe a verdade, Ele sabe quem nós somos, Ele vê as obras, Ele sonda os corações. E a igreja de Laodiceia era uma igreja que mentia para ela mesma, mas Jesus não é enganado. Era uma igreja que dizia: estou rica, não preciso de nada. O Senhor diz: não é bem assim. O orgulho daqueles discípulos de Laodiceia estava cegando aqueles homens em relação aos problemas que estavam ali acontecendo. Eles estavam se achando fortes, eles estavam se achando independentes, mas Jesus viu o estado real daquelas vidas. Esclarecia isso para aquela igreja. Tudo que eles planejavam com seus recursos próprios. Conseguiu algumas coisas. Isso valorizava a sua autossuficiência. Essa cidade era conhecida por ter colírio, por ter remédios para tratar os olhos. E tudo isso Jesus foi encaixando nessa declaração. Uma igreja que tinha colírios, mas que estava cega. Uma igreja que tinha a oportunidade de recorrer a um grande médico e deixava essa oportunidade passar. Diga assim: graças a Deus que hoje eu estou recorrendo ao meu Senhor. Laodiceia era conhecida como uma cidade produtora de roupas, de lãs. E a essa cidade Deus diz: vocês estão nus. E tudo isso Deus conflitando a capacidade humana diante do poder de Deus, dizendo: olha, por mais que vocês tenham capacidade de ter excelentes colírios, vocês estão certos. Por mais que vocês tenham capacidade de produzir boas roupas de lã, vocês estão nus, porque vocês estão rejeitando de mim, o Senhor. E tudo isso eu estou falando para chegar ao ponto do conselho. Aí quando nós chegamos no versículo 18, está lá escrito: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Entre outras palavras, Deus está dizendo assim: tudo que você acha que tem, na verdade você não tem. Mas se tudo isso você esperar de mim, na verdade você receberá. Veja que coisa maravilhosa, o Senhor tocando em pontos marcantes para cada vida que estava naquela cidade, dizendo: vocês têm colírio, mas eu tenho colírio real e verdadeiro. Vocês têm roupa, mas a minha veste é muito melhor do que as suas vestes. Olha o que Deus está falando para eles: eu vou cobrir a sua nudez, eu vou curar os seus olhos. Vocês estão dizendo que estão ricos, mas eu tenho um ouro refinado pelo fogo, e esse é o real ouro que vocês precisam. Tudo Deus falando diretamente para aquela igreja como conselho. Jesus, ele não trouxe elogio para a igreja de Laodiceia. Jesus trouxe conselho para guiar
levar a igreja a uma íntima comunhão com o Senhor. Amados, nós estamos hoje na casa do Senhor, e o que nós precisamos cada vez mais é crescer em intimidade com esse Deus, é valorizar uma íntima comunhão com o Senhor, é vencer as ofertas que o mundo tem vastamente entregue nos dias atuais e decidir caminhar com Jesus, decidir ouvir a voz do Senhor, sabendo que Ele realmente tem tudo que nós precisamos. Cantamos hoje aqui que Ele é uma fonte inesgotável para nós. Jesus quer que você reconheça que nele há ouro refinado. A verdadeira riqueza, a riqueza espiritual, vem só do Senhor. Ele oferece ouro puro, refinado pelo fogo. Muitos estão querendo ser ricos, materialmente falando, e se esquecem que precisam ser ricos espiritualmente falando. Tem muitos que estão abastados, cheios de muito dinheiro, mas vazios de Deus, vazios da presença do Senhor, vazios da ação de um Deus que é o Criador do céu e da terra. E Deus falando para eles: olha, eu tenho para vocês vestiduras brancas. É muito mais do que você pode imaginar. São vestiduras que te fazem vencer os pecados, que te faz ter uma vida de pureza, que te faz viver os atos de justiça que eu, Senhor, permaneço fazendo em favor da vida que a mim clama. Deus continua sendo justo juiz ao nosso lado. Deus fala para aquela igreja que havia colírios que eles nunca poderiam imaginar, muito melhores, muito mais potentes do que aqueles que eles conheciam. Tem gente achando que já viveu tudo de Deus. Não, Deus tem muito mais para nós. Deus tem muitas respostas para te dar. Jesus fala com eles: olha, talvez vocês estejam felizes de curar as suas cegueiras da matéria, da carne, mas eu tenho um colírio que é capaz de cegar, de curar a tua cegueira espiritual. Muitos estão achando que enxergam tudo, mas não estão vendo um palmo à frente. Espiritualmente falando, são cegados, são orgulhosos, se acham autossuficientes, que não precisam de ajuda, que não precisam de conselho, que não precisam reconhecer o poder do sangue de Cristo Jesus. Pessoas que começam a confiar em si mesmas, nas suas forças. Aí o Senhor diz no versículo 19: eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso e arrepende. Jesus falava para aquela igreja: olha, tudo isso eu estou dizendo por amor a vocês. Tudo isso eu estou dizendo porque eu sei que do jeito que vocês estão conduzindo a vida de vocês, não vai acabar bem. Eu sei que vocês precisam de algo que eu tenho para dar. Eu sei que vocês precisam de um colírio que só eu tenho, uma veste que só eu tenho, um ouro que só eu tenho. E por mais que vocês acham que tem essa condição, vocês na verdade não têm. E Deus fala que Ele está repreendendo por amor. Uma correção que Deus traz, que é uma manifestação do amor dele para com aquelas vidas. E quando Ele nos corrige, nós devemos aceitar a correção, porque é para o nosso próprio bem. Diga assim: Deus me ama, e tudo que Ele fala comigo, diga, tudo que Ele fala comigo é para o meu bem. Sabe o que Deus quer de nós? Uma vida rendida aos pés dele, uma vida que vive arrependimento, uma vida que vive uma plena comunhão com Ele, uma vida que aceita a disciplina do Senhor. Tudo isso pelo amor de Deus. É igual os pais quando corrigem os filhos. Por que os pais corrigem o filho?
que amam os filhos, que querem vê-los abençoados. Não é verdade? E falando em filhos, e falando em conselho, e falando da geração, sei lá, aquela geração X, C, Y, né? Que geração ruim para ouvir conselho. Não é verdade? O pai dá conselho, a mãe dá conselho, e eu que sei, né? Eu que sei, né? O pai corrige o filho porque ama. Os cristãos que corrigem os seus irmãos na fé é porque os ama. O Senhor diz: "Sê pois zeloso e arrepende-te." A solução, queridos, para os problemas daqueles discípulos de Laodiceia era o arrependimento. Era não só mudar externamente, era mudar internamente. Era ter zelo para com Deus, era se arrepender dos pecados. E o Senhor diz lá no versículo 20: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato." Eu creio que Jesus, nessa noite, mais uma vez, tem colocado na sua vida uma porta adiante da sua vida e uma porta aberta, uma porta de oportunidade para você. Você recebe isso em nome de Jesus? Deus deseja fazer milagres. Deus deseja isso. No capítulo 3 de Apocalipse, versículo 7, nessa parte do Apocalipse, Deus está falando na igreja de Filadélfia, e ele diz assim: "Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá." Esse é o nosso Deus. Pastor, por que eu preciso dar ouvido a conselhos do Senhor? Por que eu devo dar ouvidos a conselhos que vêm da parte de vidas usadas pelo Senhor? Porque Deus tem a capacidade, e só Ele tem essa capacidade de abrir portas, e que enquanto Ele quiser vai estar perto. Ninguém vai fechar. Você crê nisso, sim ou não? Assim como Ele tem a capacidade, como nós acabamos de ler, de fechar portas, que se Ele fechar, ninguém abre. Diga assim: bom é ter o Senhor. Aleluia. Sabe aquela situação em que você entende: Senhor, essa porta está fechada, ninguém consegue abrir, Deus está nas tuas mãos. Aleluia. Você crê que Ele pode abrir essa porta hoje? Aleluia. Mas o que eu faço? Dê ouvidos à voz do Senhor. Receba conselhos do Espírito Santo. Deixa Ele falar contigo nesse lugar. Deixa Ele tocar no íntimo do seu coração. Deixa Ele mover na tua mente, fazer a transformação da sua mente, uma mente saudável em Deus. Deixa Ele fazer a obra. A igreja de Laodiceia tinha uma porta fechada para Jesus. Ele bate nessa porta, mas Ele não vai forçar a porta. Este é a porta e Ele chama, mas depende dos ouvidos daqueles que lá estão, de atender a sua voz e abrir a porta. Que teu coração tem uma porta hoje escancarada por Espírito Santo de Deus, e que possa Ele fazer entrada nesse coração em nome de São Jesus. Se nós quisermos, Ele faz. Pastor, e se nós não quisermos? Ele não faz. Ele não vai invadir.
não vai derrubar a porta desse coração. Ele quer entrar com toda a educação que ele tem, né? Agora, se você abrir, ele diz: entrarei e cearei. Pastor, o que quer dizer entrar e cear? Quer dizer, terei comunhão contigo. Diga assim: eu preciso a cada dia mais buscar ter comunhão com o meu Senhor. Essa é a história da igreja no dia de hoje. Nós temos que lutar, queridos, todos os dias para alimentar a nossa comunhão com o Senhor, fortalecer a nossa comunhão com o Senhor, viver os desafios que o mundo traz para nós, nos aproximarmos de Deus, caminharmos para a obra do Senhor, buscarmos cultuar o nosso Deus, aproveitarmos as oportunidades todas que o Senhor nos dá. Entrarei e cearei, terei comunhão contigo, né? Ele vai entrar na sua casa, ele vai habitar na sua casa, ele vai trazer bênção para a tua casa. Aleluia. Ele vai operar milagres em teu favor. Ele vai ter uma relação íntima, especial contigo, de comunhão. E é um privilégio, meus irmãos, ter Jesus ceando conosco. Aleluia. É um privilégio quando você é chamado à mesa do rei. A palavra do Senhor fala sobre um homem chamado Mefibosete. Você já ouviu falar de Mefibosete, sim ou não? Mefibosete, ele era filho de Jonatas. Jonatas era filho de Saul. Jonatas era amigo de Davi. Jonatas morreu. Saul morreu. Mefibosete sofreu um acidente fugindo dos inimigos de Israel. Ficou paralítico. Foi esquecido em uma cidade chamada Lodebar. Um dia, Davi disse: restou alguém da família de Saul? Tem alguém ainda da linhagem de Saul? E disseram para Davi: tem Mefibosete, está em Lodebar. Ele manda trazer Mefibosete. Aí lá em 2 Samuel, capítulo 19, versículo 28, está escrito: 2 Samuel 19, 28 diz: porque toda a casa de meu pai era digna de morte diante do rei meu senhor. Mas o rei pôs este seu servo entre os que se sentam à sua mesa para comer. Que direito ainda tenho? Que mais posso pedir ao rei? Mefibosete ficou surpreso com o que Davi estava fazendo com ele. Mefibosete, ele não estava entendendo por que Davi estava fazendo isso. Porque as práticas dos reis, queridos, quando eles tomavam o trono, se tivesse algum restante da família real anterior, era matá-los, para que um dia eles não viessem a requerer e tentar retomar o trono. Davi fez diferente. Davi, por amor, ele chama Mefibosete para a mesa do rei. Aí tem uma pergunta: será que nós estamos verdadeiramente conseguindo entender o amor do nosso Deus para conosco? O amor que Deus tem por nós? Será que nós estamos verdadeiramente entendendo que o Espírito Santo continua hoje falando na igreja? E quando o Espírito Santo hoje fala à igreja, é porque existe o amor de Deus sendo liberado em favor da sua vida. Será que nós estamos entendendo ainda hoje que quando a palavra do Senhor é ministrada, é porque Deus quer operar algo em teu favor nesse lugar? É porque Deus quer trazer conselhos para a tua vida, e que quando são valorizados, te fazem vencer todas as ações contrárias do inimigo, e te fazem caminhar no caminho que no final Deus tem vitória preparada para te dar. E o Senhor diz no versículo 21: ao vencedor
dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os vencedores terão o privilégio de reinar com Jesus. Ao vencedor, aquele que guardar até o fim, o Senhor vai operar sinais, milagres e maravilhas. No capítulo 2 de Apocalipse, versículo 26 diz: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Que Deus maravilhoso é o nosso Deus. No capítulo 20 do Apocalipse, versículo 4, Apocalipse 24 diz: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem são esses? Os vencedores. E quem vai vencer? Quem der ouvidos ao Espírito Santo de Deus, quem receber conselhos do Senhor, quem deixar a voz do Senhor atingir o teu coração. A honra que está aqui registrada na palavra do Senhor, queridos, não é para os orgulhosos, não é para os autossuficientes, como a igreja de Laodiceia. Eu tenho ouro, eu tenho roupa, eu tenho colírio. Jesus, ele foi obediente ao Pai aqui na terra, e hoje ele está sendo exaltado à destra de Deus. Quer vencer? Submeta-se à vontade do Senhor. Deixe Ele conduzir a tua vida. Seja obediente a Deus. Seja obediente à palavra. Ouça, tenha ouvidos. Esteja atento à voz do Senhor. Ouça o bater de Jesus na porta do seu coração, como nessa noite mais uma vez Ele faz. Ouça Jesus chamar a você pelo nome, para que você ouça e obedeça a voz dele. Esteja atento. Lembra de Samuel? Quando ele estava lá na casa de Eli? Samuel, acorda, acho que tem alguém falando comigo. Deus continua chamando o teu nome. Deus continua querendo falar contigo. Sim ou não? Fica atento. Fica atento. Não vai ser ninguém não, é traidor. Samuel. Ele vai lá em Eli. O Senhor me chamou? Uma vez eu ouvi uma explicação, achei bem interessante, que a voz do Senhor é a voz de autoridade, né? Então, quando Samuel ele ouve o chamado de Deus, ele identifica a voz de Eli, porque Eli é quem tinha autoridade sobre ele, né? Ele vai lá, fala com Eli: o Senhor me chamou. De novo ele vai lá falar com Eli: o Senhor me chamou, não me chamei. Aí ele entende, Deus está querendo falar com ele. Diga assim: Deus quer falar comigo. Eu tenho que ouvir a voz de Deus. Aí quando ele entende o que estava acontecendo, ele diz: olha, quando ele te chama novamente, você diz assim para ele: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aleluia!
Pastor, por que eu estou aqui nessa noite? Para ouvir a voz do Senhor, não a minha, a voz do Senhor. E ouvir a voz do Senhor tem que trazer direção para você. Ouvir a voz do Senhor tem que trazer transformação na tua vida. Ouvir a voz do Senhor tem que trazer mudanças. Estamos aí já no segundo mês desse ano. Se você continua esse ano, no segundo mês desse ano, o mesmo crente que você foi no mês passado, já está ruim. Que isso, pastor? Está ruim. Se você continua sendo o crente igualzinho que você foi em dezembro, está péssimo. Porque a obra do Senhor não para. Deus continua operando em favor daqueles que creem. E nós não podemos perder tempo com Deus. Deus tem coisas maravilhosas para nos dar. Deus tem abundâncias para nos dar. Se você quer ser um crente fiel ao Senhor, seja. Mas um crente cada vez melhor ao Senhor. Aleluia. Mude. Traça objetivos, planos, faça algo novo, faça algo diferente. Se você não é tão frequente aos cultos, seja frequente. O que é isso, pastor? É um conselho. Por que você não muda isso? Por que você não faz diferente? Eu fiquei tão feliz de poder chegar aqui no culto da virada e falar: eu louvo ao Senhor, porque em todos os cultos do ano que está encerrando, eu estive presente na casa de Deus. Para mim isso é um motivo de alegria. Eu não sei o que você pensou naquele dia. Talvez você tenha pensado: se teve 50 cultos, eu participei de 20. Isso é motivo de alegria? Não. Tristeza. Agora, o pior é se você conseguir manter nesse mesmo nível. Melhor é se você decide: não, eu tenho que mudar isso. Deus é precioso demais para mim. Eu preciso mais e mais do meu Deus. Eu tenho que buscar a casa do Pai. Eu tenho que adorar o Senhor mais. Eu tenho que louvar a Deus mais. Eu tenho que orar mais ao Senhor. Eu tenho que servir a Deus de verdade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está batendo, Jesus está chamando. Cada um ouvir e atender a sua voz. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Não adianta ser como a Laodiceia. Deus falando: eu tenho ouro refinado. Estou rico, Deus. Deus falando: eu tenho vestes gloriosas. Senhor, eu tenho uma pele de lã aqui muito gostosa. Senhor dizendo: eu tenho colírios do sobrenatural. Senhor, eu já tenho colírio permanente. Não preciso de mais, está bom, está legal. Sabe? Aí eu te pergunto: lá no caso de José, quem era o poderoso no Egito? Quem era o poderoso no Egito? Faraó. Abaixo do Faraó, quem era o poderoso? Os seus oficiais. Tiraram o homem da prisão. Olha só. Levaram esse homem na presença do homem mais poderoso do Egito. Esse homem, da parte de Deus, dá um conselho a Faraó. O que Faraó faz? Fica de boca aberta. Olha, um homem que não conhecia Deus, que não temia o Senhor, mas quando a palavra de Deus veio da boca de José para ele, ele disse: não tem pessoa melhor do que você para ser o administrador na terra do Egito. Você vai cuidar de tudo isso. Teu conselho é excelente. Eu recebo essa palavra para a minha vida. Era Faraó dizendo assim: eu recebo essa palavra para o meu reino. Tem algo de especial na tua vida, homem. Eu percebo algo em ti. Você vai ser o administrador do Egito. Está tudo na tua mão. Se eu não estiver de acordo, eu falo com
Você está no comando. E Deus fez uma coisa maravilhosa na terra do Egito. Sabe o que eu quero te dizer? Deus tem coisas maravilhosas para fazer na tua vida nesse novo ano. Mas ouça a voz do Senhor. Atenda aos conselhos de Deus para a tua vida. Faça algo diferente. Não se veja como autossuficiente. Deixe Deus agir. Deixa Deus agir. Vou encerrar já Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6. Eu vou ler o 7 também. Diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Quem é esse? Maravilhoso Conselheiro. Aleluia. Aleluia. Igreja, Deus tem chamado vidas para serem instrumentos na mão dele, mas ele é o Senhor, ele é um maravilhoso conselheiro. Por isso que eu acho lindo aquele momento em que o faraó fala com José e diz: eu estou sabendo que você é aquele que decifra sonhos. Ele diz: ó rei, isso não é de mim, isso é de Deus. Porque ele é o maravilhoso conselheiro, amém, queridos? E é esse maravilhoso conselheiro que tem usado pessoas para ser instrumentos de bênção na tua vida. E quantas vezes o Senhor tem feito isso e os teus ouvidos estão fechados, estão deixando as oportunidades de Deus passar na tua vida, estão deixando as experiências maravilhosas que Deus está revelando se perderem. Eu queria, faça dessa forma. Deus vai te honrar. Tá bom? Vira as costas, faz tudo igual. É o que acontece. Olha, tem uma estratégia. É essa aqui. Deus vai te usar. Você vai ver o milagre do Senhor acontecer. Tá bom. Virou as costas, esquece a estratégia. Jesus é um maravilhoso conselheiro, e tem até os dias de hoje usado seus servos neste mundo para que esse conselho chegue à tua vida. Não desperdice. José foi usado por Deus no Egito. Jesus ainda hoje tem usado vidas para serem conselheiros em teu favor. Quer um conselho? Não feche os teus ouvidos para a voz do Espírito Santo. Seja como Samuel. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Senhor. A palavra de Deus fala de um homem chamado Jonas. Lembra de Jonas? Deus falou para ele: Jonas, vai pregar em Nínive. Sabe por quê? Porque Deus tinha um conselho para aquela cidade. Sim ou não? Jonas não acreditou no poder do conselho de Deus para aquela cidade. Teve medo, fugiu da presença do Senhor, passou por todo aquele momento dentro do peixe, foi vomitado na praia e chegou a Nínive, querendo não, ele chegou em Nínive, né? Aí ele, já que eu estou em Nínive, então
Senhor, olha, arrependam-se e tal. Deus está mandando uma palavra para vocês. Vocês vão ser destruídos. Eles se arrependeram. Foram para o pano de saco, para a cinza. E Deus mudou a história daquela cidade. Uma cidade perdida. Ei, escuta isso. Uma cidade perdida ouviu o conselho do Senhor e foi transformada. Você não está perdido, você é de Deus. Deus tem uma obra maravilhosa para fazer na tua vida. Deixa Deus falar. Traz Deus para a tua vida. Muda atitude, muda comportamentos, muda práticas. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Deus vai te dar vitória, sim ou não? Aí quando Jonas viu aquilo tudo acontecer, está vendo aí, Senhor? Por isso que eu não queria vir, sabia? Você não ia matar ninguém, você ia dar oportunidade. Está todo mundo aí, agora se humilhando, chorando. Você está fazendo a obra. Glória a Deus. É isso que Deus quer. Deus não quer que você morra. Deus quer que você viva com Ele eternamente. Amém, queridos? Não feche os seus ouvidos para a voz do Senhor. Provérbios 12, 15. Vou só deixar alguns provérbios para a gente encerrar. Provérbios 12, 15 diz: o caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve os. Provérbios 11, 14. 11, 14 de Provérbios. Não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros há segurança. Provérbio 19, 20. 20 e 21 de Provérbio 19. Ouça os conselhos e receba a instrução, para que você seja sábio a partir de agora. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Gente, isso é a palavra de Deus. Por que não deixar Deus agir? Provérbios 15, 22. Provérbios 15, versículo 22. Sem conselhos, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Provérbios 13, versículo 10. Da soberba só resulta a discórdia, mas a sabedoria está com os que se aconselham. Domingo passado, um irmão chegou para mim pedir um conselho. Eu achei bacana. Hoje ele não pôde vir, foi o irmão William, porque ele teve que se mudar, está morando nessa rua aqui agora, onde tem os táxis aqui. Teve que fazer mudança e tal. Ele mandou mensagem: pastor, desculpa, hoje eu não vou poder ir, situação de mudança, mas domingo que vem eu estou lá. E ele chegou para mim para falar sobre isso, sobre uma casa que estava vendo aqui e ali, situação. Ele falou assim: pastor, o que você acha? O que eu faço? E eu fiquei feliz. Só dele ter perguntado isso. Sabe por quê? Uma pessoa que quer ouvir. Quer ouvir. Nós precisamos ouvir mais. Nós precisamos dar mais ouvidos àquilo que o Senhor tem feito nesse lugar. Mais ouvidos àquilo que o Senhor tem falado nesse lugar. Nós temos que trazer isso para a nossa vida e deixar isso transformar a nossa vida. Não tem como, queridos, entrar ano e sair ano e você ser igual. Abre os teus olhos, abre os seus ouvidos, o que você tem falado nesse lugar. Conselho é bom e é de Deus. Felizes serão aqueles que o valorizam. Estes crescerão, se fortalecerão e viverão eternamente. E o último provérbio para encerrar.
E a gente já vai orar. Provérbios 4, versículo 20. Deu 20, 21, 22. Meu filho, escute as minhas palavras. Preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. Vamos ficar de pé, vamos orar. Feche seus olhos. Pai amado, Deus querido, muito obrigado a Deus pela oportunidade que nós temos de ouvir a Tua voz aqui. Maravilhoso conselheiro, esteja sempre agindo em nosso favor, esteja sempre falando ao nosso ser, esteja sempre dando a cada um de nós, Pai, a oportunidade de manter uma comunhão contigo e de buscar o crescimento dessa comunhão a cada dia. Fala conosco, Senhor. Instrui as nossas vidas a cada dia mais. Nos ajude a trilhar os caminhos que aqui nesse mundo têm que ser trilhados, mas sempre, meu Deus, em obediência a Ti. Nos ajude, Senhor, a permanecer firmes na fé. Nos ajude, Senhor, a estar atento aos Teus planos em nosso favor, e que possamos ser aqueles que realmente refletem o que a Tua voz traz aos nossos ouvidos. Possamos ser aconselhados e que também possamos ser conselheiros. Possamos receber de Ti, Pai, e possamos receber em abundância, a ponto de termos o que compartilhar com os nossos irmãos, a ponto de ter o que mostrar da excelente ação do Senhor que está sobre as nossas vidas. Dá-nos, meu Deus, a oportunidade de Te anunciar a cada instante, de falar, Pai, do Teu amor e da Tua misericórdia. Dá-nos, ó Deus, a oportunidade de sermos os sedentos por Ti, aqueles que, Senhor, enfrentam as barreiras do mal para buscar a Tua presença. Aqueles, meu Pai, que não se acomodam, mas que lutam, que batalham pelas promessas que a Tua palavra trazem para nós. Aqueles que não esmorecem, mas que se fortalecem em Cristo. Aqueles que estão atentos para ouvir e para obedecer a voz do Senhor. Ah, Senhor, tenha misericórdia de nós. Ajude-nos em nossas fraquezas, em nossas debilidades, em nossas faltas. Alerta-nos com Teu Santo Espírito. Senhor, conduz os nossos passos para que eles não sejam escorregadios, mas que eles sejam firmados na verdade da palavra e continuamente sendo executados rumo à Tua direção, rumo à Tua presença. Não nos deixe, ó Deus, nos afastarmos de Ti, não, Senhor, mas que a cada dia mais possamos buscar estar próximos do nosso Senhor. Não nos deixe trocar, Senhor, aquilo que é santo pelo que é perecível. Não nos deixe trocar. Não nos deixe fazer escolhas ruins nesse mundo. Senhor, que nós possamos dar ouvidos à voz do Teu Santo Espírito para escolher uma vida de comunhão plena com o nosso Deus. Abençoa a Tua igreja nesse lugar. Abençoa os Teus filhos. Meu Deus, que toda ação do mal seja repreendida em nome de Jesus.
toda palavra contrária, todo pensamento distorcido, toda ação, Senhor, desaprovada por Ti, seja vencida pelo poder que há no sangue de Jesus. Senhor, e que os pequeninos se façam grandes, assim como o Senhor fez na vida de José, que foi tirado da prisão para ser colocado como governador na terra do Egito. Deus, que os pequeninos se façam grandes, grandes em comunhão, grandes em poder, grandes em autoridade, grandes em comprometimento com o reino, grandes na palavra de Deus, grandes conhecedores da palavra do Senhor. Usa essas vidas por causa de outras vidas. Usa essas vidas para também falar a outras vidas, Pai. Que a cada dia mais possamos aprender de Ti, Senhor. E que a cada dia mais possamos ser melhores, para a honra e para a glória do Teu nome. Nós oramos a Ti, Senhor, e por tudo nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Leva, ó Pai, a sua igreja para uma semana abençoada e vitoriosa, e que muito em breve, Pai, debaixo da Tua permissão, estejamos aqui. As reuniões que se seguem durante a semana e no próximo domingo. Seja conosco, nos abençoe, que nós pedimos, e que tudo seja para a honra e para a glória do Teu nome. Assim oramos, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus poderoso Pai, que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, igreja do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus.